Nessa aula de hoje, vamos aprender uma técnica muito interessante. O que é essa técnica? É a transformações de fonte. E o que ela é? Transformação de fontes é o processo de substituir uma fonte de tensão Vs em série com o resistor R por uma fonte de corrente IS em paralelo com o resistor R ou vice-versa. Então, como assim? A transformação de fontes é substituir um circuito onde eu tenho uma fonte Vs em série com o resistor R. Eu vou substituir isso daqui por um circuito com uma fonte de corrente IS e um resistor em paralelo. Se eu quiser trocar essa fonte de tensão com esse resistor por uma fonte de corrente, esse é o passo que eu tenho que fazer. E qual é ele? O meu resistor é o mesmo para os dois circuitos, porém, como eu encontro a corrente dessa fonte, tendo a tensão da fonte de tensão original aqui. Então, passando daqui para cá, a minha corrente IS vai ser igual à minha fonte de tensão Vs dividido pela minha resistência. Se eu vier da direita para a esquerda, ou seja, trocando essa fonte de corrente por uma fonte de tensão, essa minha fonte de tensão vai ser quem? A fonte de corrente, o valor dela, que multiplica a minha resistência. Agora, um exemplo. Suponha que eu quero trocar essa fonte de tensão aqui do meu circuito e esse resistor por uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. Então, aqui o que eu tenho que fazer? Eu vou desenhar a minha fonte de corrente, eu vou desenhar o meu resistor em paralelo. Qual é esse resistor? 6 ômega. É o mesmo resistor, é a mesma resistência. E vou continuar e vou desenhar o resto do meu circuito, que é outro resistor de 6 ohms. Então, como eu disse anteriormente, como eu faço para encontrar o valor dessa minha fonte IS? Então, quem que vai ser meu IS? IS vai ser igual o valor da minha fonte de tensão Vs dividido pela minha resistência que eu estou trocando de série para paralelo. Então, aqui vai ser 12 volts dividido por 6 ohms. Então, essa minha fonte de corrente tem corrente de 2 amperes. Então, aqui o meu IS vale 2 amperes. Esta é a técnica de transformação de fontes, indo de uma fonte de tensão com o resistor em série para uma fonte de corrente com o resistor paralelo. Só atente-se para o fato que eu troquei somente esses dois itens, o resto do circuito se manteve exatamente o mesmo. Então, essa técnica só afeta a fonte e o resistor que está ao lado. Bom, essa técnica não tem segredo. É isso aí. Até a próxima aula.